Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais um tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Querido amigo, nos sentimos privilegiados quando recebemos as suas correspondências, que nos dão conta das suas experiências com Deus, inclusive algumas através do nosso programa. Por isso eu compartilho agora o e-mail que o Eric nos enviou da cidade de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor. Sou ouvinte assíduo da Transmundial, este meio de comunicação através do qual o nome do Senhor tem sido glorificado e tem edificado muitas vidas, assim como a minha. Que Deus abençoe a todos dessa rádio, desse programa, e muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm feito. Um grande abraço, Eric. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e contamos também com você unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto. E é para isso que chamo a sua atenção nesse momento. Quero convidá-lo a elevar a Deus a nossa oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque Tu ouves e respondes às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do penúltimo capítulo de Zacarias, o capítulo 13. Vamos estudar Zacarias 13, versículos 1 a 6. Nesse texto, o tema é a purificação que Deus concederá ao seu povo, Deus prometendo perdão aos arrependimentos, pois haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Esta fonte aberta não se refere a uma purificação cerimonial, mas sim a purificação da alma lavada no sangue do verdadeiro Cordeiro, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesses últimos 2 capítulos de Zacarias, nós encontramos então a continuação do contraste entre as bênçãos de Deus para o seu povo e a agitação das nações que se levantam e que se levantaram contra Jerusalém. O Novo Testamento aplica essas profecias a Jesus Cristo e ao seu reino. E várias passagens do Novo Testamento reforçam este sentido. Assim, ao interpretarmos essas passagens, devemos nos lembrar do aspecto escatológico da profecia proferida para os dias de Zacarias. Mas devemos lembrar também que, sendo profecias messiânicas, elas se cumprem em 2 momentos. Vamos lembrar bem disso. Na primeira e na segunda vinda de Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo, o Messias de Israel.
No texto que abordaremos hoje, devemos perceber que a aplicação se deu na primeira vinda de Cristo, pois ele veio para nos salvar, nos purificar dos nossos pecados. E esse rio de purificação concedido por Deus aconteceu quando o Senhor Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. O texto de hoje, então, nos faz ver que, no Antigo Testamento, os crentes dentre o povo de Deus tinham que confiar que aquele cordeiro que era imolado pelos sacerdotes simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que fora prometido e que deveria vir. Já os crentes do Novo Testamento e da nossa era cristã, a era da Nova Aliança, devem crer, devem confiar em Cristo que derramou já o seu sangue na cruz para o perdão dos nossos pecados. O texto nos mostra também que ao tempo em que esse sacrifício tiver acontecido, ao tempo em que essa fonte de remoção de pecados e impureza estiver jorrando para a vida eterna, se perceberá um clima de grande repúdio contra a idolatria, contra a falsa profecia e contra a ação do inimigo, que, na verdade, é a fonte de todo engano. Esses são os 3 grandes perigos que atacaram e continuam atacando o povo de Deus. Mas por que o nosso Deus é único, que pode perdoar completamente? Podemos então refletir sobre esse texto, dando-lhe o seguinte título: A purificação concedida por Deus. Eu repito, com base em Zacarias capítulo 13, versículos 1 a 6, a purificação concedida por Deus. Querido amigo, vivemos nesse mundo como retirantes estrangeiros, aguardando o momento de partirmos em definitivo para a nossa pátria, a verdadeira pátria, a pátria celestial. E aí então estaremos eternamente com o Rei dos Reis. Nessa jornada em direção aos céus, é de suma importância manter-nos isento das práticas e costumes comuns ao homem natural. E devemos nos manter firmes na obediência à vontade de Deus, superando assim as muitas lutas, tentações e provações. O Senhor afirma: o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno. Você deve se lembrar dessas palavras de João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19. O diabo é o príncipe desse mundo e tem ditado as regras, e os resultados se comprovam na falta de amor e nas barbaridades que os homens praticam entre si. Nas loucuras, inclusive, praticadas contra o Senhor e contra a igreja. E até na igreja se percebe que aos poucos ela vai assimilando e cristianizando as práticas que não são cristãs. Dando provas do quê? Dando provas de que o inimigo vai minando as forças, afastando o homem de Deus. Porque esse é o grande objetivo dele, nos afastar do Senhor. Querido amigo, a santificação e a pureza da vida é uma ordem. É imprescindível. E essa ordem deve ser observada por todos, sejam os líderes, naquele tempo, sacerdotes, profetas, e, hoje, os chamados pastores, autoridades eclesiásticas, todos são chamados à pureza. Ou então, até a própria congregação dos cristãos, todos somos chamados à santidade, à pureza. Agora, tudo isso porque desde lá, daqueles dias de Zacarias, era preciso estar limpo para participar da celebração do culto ao Senhor. Na verdade, desde quando Deus tirou Israel do Egito, era essa a necessidade. Lembramos muito bem e claramente do livro de Levítico. Como um Deus santo poderá ser adorado por um povo pecador? Somente através de purificação. Agora, no tempo de Zacarias, com o templo restaurado, era necessária então a purificação, o perdão dos pecados. O impuro jamais participaria do culto. A preparação requerida era muito séria
incluía, por exemplo, orações, jejuns e outras formas de purificação. Santificação, querido amigo, é uma palavra quase em desuso no nosso meio. Notadamente, a igreja tem andado de mãos dadas com o mundo. Afinal de contas, tudo é natural, tudo é normal, costumes e práticas são adaptados e são inseridos. É uma pena. Infelizmente, a palavra de Deus é encaixada nas muitas doutrinas moldadas segundo o interesse de cada denominação, quando, na verdade, a ordem correta seria nós nos encaixarmos na palavra de Deus, que a palavra santa é a nossa única regra, o nosso único manual de fé e prática. O inimigo, ao longo dos séculos, vem travando uma luta extremamente violenta contra o reino dos céus. Ele faz uso de todas as suas armas para implantar o seu reino. E, você sabe, ele tem conseguido êxito. Em algumas oportunidades, a sua forma de agir é explícita. Todos olham e todos veem. Mas em outras ocasiões, as estratégias estão camufladas. E apenas aqueles que têm olhos espirituais podem ver a ação devastadora do inimigo. Em relação ao culto, a estratégia é camuflar o mal, desvirtuar o objetivo principal, tomando para si a glória que deveríamos dar ao Senhor. Para alcançar esse fim, o inimigo usa meios inofensivos e com grande apelo visual e emocional, principalmente nos momentos de louvor, ele vai conseguindo êxito. Somente, eu repito, aqueles que têm olhos abertos, espirituais, conseguem ficar isentos e não se deixam envolver pela artimanha inimiga. Entretanto, mesmo que vacilarem os nossos pés e cairmos nessas armadilhas, nessas artimanhas satânicas, se formos sinceros e transparentes diante do nosso Deus, se confessarmos os nossos pecados diante dele, certamente, teremos dele a sua preciosa bênção do perdão. Por isso, então, diante dessas realidades, podemos extrair desse texto o seguinte princípio confortador. Somente Deus, que é o único que pode perdoar pecados, purifica completamente e definitivamente o seu povo. Repito, esse é o princípio que podemos extrair desse texto de Zacarias 13, 1-6. Somente Deus, que é o único que pode perdoar os pecados, purifica completa e definitivamente o seu povo. Nesses versos, encontramos 7 aspectos da purificação que Deus concede ao seu povo. O primeiro aspecto da purificação que Deus concede ao seu povo se vê na abundância do perdão para os pecados. Veja no versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Querido amigo, esse texto tão especial e encorajador poderia ser considerado como a mensagem da fonte para remover as iniquidades. A expressão naquele dia liga esse trecho com as mensagens da restauração de Jerusalém e da lamentação por terem rejeitado o bom pastor. Mas essa expressão também descreve as condições para o reino messiânico. Querido amigo, essa fonte que vai remover os pecados e as impurezas deve ser bem entendida. Pecado é andarmos fora do padrão de Deus. Pecado é vivermos aquém do alvo que Cristo estipulou para que nós vivamos. Nesse momento especial da história, então, haveria, houve e continuará havendo uma fonte aberta para remover o pecado. Naquele dia, esse dia esperado, o dia de Iavé, sucederão coisas maravilhosas. O pecado e a impureza e o espírito imundo serão erradicados por um manancial que brotará da casa de Davi, da descendência do rei de Davi, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para quê? Para que toda a cidade de Jerusalém fosse limpa, a fim de apresentar-se a Deus como uma esposa
sem manchas e sem rugas. É a doce mensagem do Evangelho que traz perdão a todo aquele que se aproxima desse manancial de vida eterna, de água pura que está em Cristo Jesus. O segundo aspecto da purificação que Deus concede ao seu povo se vê na abundância do perdão para as impurezas. Repito novamente o versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Nesse momento especial da história, haveria, houve, e continuará havendo uma fonte aberta para remover a impureza. Impureza é todo desvio moral, toda a mácula moral descrita por Paulo, por exemplo, de uma maneira muito clara lá no livro de Gálatas, quando ele mostra-nos quais são as obras da carne. Mas, querido amigo, graças a Deus, o perdão verdadeiro é uma das principais características da nova aliança. Lembre-se da passagem de Jeremias 31, 34, lembre-se de Hebreus 8, 12, essa remoção da impureza de Jerusalém deve ser espiritual e destaca a natureza do reino. O reino de Deus é um lugar santo e somente aqueles que estão libertos do pecado, da impureza, somente aqueles que têm uma vida pura e dedicada ao Senhor poderão ali habitar e poderão a esse Deus Santo cultuar. Ele explica mais sobre essa pureza nos versos seguintes. E aqui então chegamos ao terceiro aspecto. O terceiro aspecto dessa purificação que Deus concede ao seu povo se vê na eliminação da atração pelos ídolos. Versículo 2. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles já não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Querido amigo, os ídolos eliminados, que aparece nesse verso 2, a terra que se refere aqui, certamente é a Terra Santa, ou seja, ao reino espiritual. Não é apenas geograficamente Israel. Ídolos não têm lugar no reino de Deus, no reino de Cristo. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 10, 14, 10, 20 a 21, 1 João 5, 21. Na verdade, essa atração que o ser humano tem de controlar a sua divindade, que é possível fazer com os ídolos, será desfeita. Sabe por quê? Porque o que Deus quer e o que é certo é que dependamos completamente e exclusivamente de Deus, de um Deus soberano. Então essa atração pelos ídolos será quebrada, porque o Senhor nos dará um espírito de reconhecê-lo como o único Senhor e a nossa fonte de dependência. O quarto aspecto da purificação que Deus concede ao seu povo se vê na eliminação da atração pelos falsos profetas. Novamente, o versículo 2, acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e dele não haverá mais memória. E também removerei da terra quem? Os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Há duas interpretações plausíveis desses comentários sobre os profetas e os espíritos imundos. Alguns entendem que ele se refere aos falsos profetas e assim afirmam que nem falsos profetas, nem espíritos imundos teriam lugar no reino do Senhor. Por quê? Porque não era mais para haver engano ao povo de Deus. Nessa interpretação, é subentendido que ele fala de falsos profetas. Mas outros entendem que esse trecho prevê a cessação dos dons espirituais do Novo Testamento, quando houvesse então a revelação completa. Isto é, unem esse versículo a 1 Coríntios 13:10, quando diz que quando vier o perfeito, aquilo que não era completo terminará. Isto é, o perfeito entendem eles que é o Novo Testamento. Então,
quando o Novo Testamento fosse concluído, a profecia cessaria. Querido amigo, mesmo tentando considerar essa hipótese, não temos base textual para concordar com essa interpretação. Não há nenhuma relação tendo em vista a cessação dos dons espirituais. Não. O que está em foco aqui é que os falsos profetas serão totalmente rejeitados, repudiados. Até a própria família rejeitará completamente a mentira desse falso profeta. Essa atração que temos por uma falsa profecia se dá pelo interesse do ser humano em não confiar em Deus. Porque nós queremos saber o futuro. Nós queremos profecias que nos revelam aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque não queremos confiar em Deus. Não queremos que o futuro fique nas mãos do Senhor. Queremos apressar, queremos fazer alguma coisa. Não. Esse espírito de busca de informações futuras será quebrado. Haverá uma grande dependência do Senhor. O quinto aspecto, então, da purificação se vê na eliminação da influência dos espíritos imundos. Novamente, o versículo 2 e o final do versículo 2 diz assim: e também removerei da terra os profetas, esses falsos profetas, e o espírito imundo. Querido amigo, os agentes da idolatria são os falsos profetas, mas o poder por trás da idolatria e por trás dos falsos profetas são esses espíritos demoníacos. Esses espíritos são imundos, porque abominam a santidade, porque abominam a pureza que é exigida para que possamos estar no reino de Deus. Esses espíritos imundos levam os seus adoradores, os adoradores dos ídolos e os que seguem os falsos profetas a uma vida de impureza moral. Portanto, esses falsos profetas e esses espíritos demoníacos que influenciam a todos vão ser eliminados pelo grande poder de Deus. O sexto aspecto da purificação que Deus concede ao seu povo se vê na vergonha que sentirão até os próprios falsos profetas. Naquele dia, versículo 4, se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: olha, eu não sou profeta, eu sou o lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Querido amigo, diante da manifestação de Deus, da purificação que Deus concede, do discernimento que Deus vai conceder para aqueles dias, diante da verdade que será exposta a todos, todos perceberão a falsidade das suas palavras. Perceberão que esses falsos profetas diziam palavras humanas e não divinas. Quando forem desmascarados, os próprios falsos profetas sentir-se-ão envergonhados por tanto engano cometido. Eles se sentirão responsáveis por desviarem tantas pessoas. Mas aquele dia já será um dia tarde demais para eles. Por isso chegamos então ao sétimo aspecto da purificação que Deus concede ao seu povo. Se vê nas marcas dos falsos profetas. Eles tentarão mentir ainda. Versículo 6. Eles tentarão dizer que não são falsos profetas. Eu leio para você o versículo 6 para que você entenda direitinho o que a Bíblia está dizendo. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele responderá: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Querido amigo, conforme vimos anteriormente, as próprias famílias teriam vergonha dos supostos profetas, sabendo, inclusive, que eles estavam mentindo. Eles mesmos, os próprios falsos profetas, ficarão envergonhados, negariam que tivessem feito alguma profecia. Mas as feridas mencionadas nesse versículo provavelmente se referem às práticas de se cortar na adoração de ídolos. Práticas essas cometidas pelos falsos profetas, e você lembra bem do caso de Elias com os profetas de Baal. Querido amigo, os falsos profetas continuam com suas artimanhas. Por quê? Porque a fertilidade no campo, a carência de proclamadores da verdade tem deixado espaço suficiente para os falsificadores da verdade, para os falsos mestres e profetas que atentam contra as verdades divinas. Eles se
aprimoram cada vez mais em ensinar e mostrar benefícios temporais e terrenos passageiros como substitutos das bênçãos que estão demorando para vir. Com isso, enganam o povo, que por sua vez é enganado porque é cobiçoso e não quer esperar em Deus. A solução que esses falsos profetas propõem envolve normalmente dinheiro, envolve uma demonstração de fé, muitas vezes com um custo altíssimo. A minha oração para você é que você não seja enganado, que você tenha discernimento e siga somente a Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus.